Olá, tá no ar o Macro Review, o podcast para você que quer entender os fatos da economia de forma simples e direta. Eu sou a Thaís Andréa, do time de conteúdo do C6 Bank, e nessa semana nossa equipe econômica vai falar do desafio ainda mais complexo para controlar a inflação no Brasil. 2022 já deve terminar com o IPCA acima da meta e as projeções para o ano que vem não param de subir. No episódio de hoje a gente fala também da arrecadação de impostos, da decisão inesperada do Banco Central Europeu sobre a taxa de juros e da surpresa negativa nas prévias da atividade econômica nos Estados Unidos e na Europa. E hoje o programa tem ainda a participação da Gabriela Santos, estrategista de mercados globais, do JP Morgan Asset Management. Ela fala como os mercados reagiram à decisão do BCE e aos balanços das empresas nos Estados Unidos. Hoje é 25 de julho de 2022 e antes de começar eu convido você que curte o Macro Review a deixar estrelinhas pra gente no Spotify ou no tocador de podcast de sua preferência. E se você tá ouvindo a gente no YouTube, deixa seu like e seu comentário. Vamos nessa? Que a Selic vai ficar alta por mais tempo, o próprio Banco Central brasileiro já sinalizou. A questão é que as expectativas de analistas para a inflação do ano que vem continuam subindo, mesmo com esse recado do BC. A inflação esperada pelo mercado é um dos termômetros mais importantes utilizados pelo Copom, o Comitê de Política Monetária, para as decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic. Essa expectativa é acompanhada toda semana no relatório de mercado Focus do BC, que voltou a ser publicado em julho após interrupções que duraram 3 meses, um reflexo da greve de servidores da instituição. O boletim não tem trazido boas notícias sobre a inflação. O mercado está enxergando o IPCA de 2023 acima de 5%, número ainda mais alto do que na última reunião do Copom em junho. Na época, quando a projeção do Focus estava em 4,7%, o comitê sinalizou mais um ajuste na Selic e indicou que a taxa vai ficar alta por bastante tempo. Vale lembrar que a meta de inflação para 2023 é de 3,25%, com tolerância máxima de até 4,75%. Com o mercado prevendo o IPCA cada vez mais alto, a pergunta é: de que forma o Copom vai levar isso em conta, já que na reunião passada ele indicou juros mais altos por mais tempo? A resposta para essa pergunta está em 2023, por enquanto é para lá que o BC está olhando. Isso porque as decisões de política monetária de hoje só vão fazer efeito lá na frente, como a nossa economista Cláudia Moreno vai explicar daqui a pouco. Nas reuniões de agosto e setembro, as projeções para 2024 vão começar a aparecer aos poucos no horizonte do BC e vão ter peso igual às estimativas para 2023 nas reuniões do Copom de outubro e dezembro. A propósito, a expectativa para o IPCA em 2024 também está subindo, mesmo que de forma mais tímida. Considerando as projeções cada vez mais altas do mercado para a inflação, o Banco Central tem um desafio maior para controlar a alta de preços. Pode ter que subir os juros, além do que já foi sinalizado, e manter a Selic alta por ainda mais tempo. Agora eu convido a Cláudia Moreno, economista do C6 Bank, responsável pela cobertura de Brasil, para explicar o que está em jogo na batalha contra a inflação. Thaís, desde que o Banco Central voltou a publicar o Boletim Focus, a gente tem visto a expectativa de inflação para 2023 subir. E por que isso preocupa? Porque essa é uma das variáveis acompanhadas pelo Copom para definir a Selic. Aqui, vale a gente relembrar que a política monetária opera com defasagens. As decisões de hoje só vão se refletir lá na frente. Na última reunião do comitê, por exemplo, o holofote estava em 2023. Nos próximos 2 encontros, de agosto e setembro, os diretores do BC já vão começar a incorporar a visão para 2024, ainda que com peso menor. Isso quer dizer que mesmo se as projeções para o IPCA de 2022 estiverem caindo, como de fato estão, o que vai ser decisivo para as próximas reuniões do Copom é principalmente a perspectiva para a inflação nos anos seguintes, 23 e 24. Agora, voltando a falar sobre a expectativa para o IPCA de 2023, por que ela continua subindo? Aqui a gente tem 2 fatores principais. Em primeiro lugar, a inércia inflacionária no Brasil é alta, o que significa que os preços de hoje são ajustados considerando a inflação passada, e isso faz com que ela demore para cair. Aliás, a gente já falou disso no episódio sobre o trauma da memória inflacionária, que foi ao ar no dia 16 de maio. Em segundo lugar, a gente vê o dólar mais alto em relação ao real, e as projeções para 2023 devem seguir na mesma linha. A gente também já comentou aqui que a piora no quadro fiscal brasileiro contribui para elevar a dívida pública, o que consequentemente afeta o câmbio. E aí é aquele efeito bola de neve. Isso é repassado para os preços e gera ainda mais inflação. Na última reunião de junho, o Copom sinalizou que vai fazer um ajuste na Selic na próxima reunião de agosto. O comitê já deu a entender que pretende elevar os juros em 0,5 ponto percentual ou
ou menos. Só que com a piora nas expectativas de inflação para 2023, a Selic pode subir ainda mais. A previsão de inflação em alta deve levar o BC a fazer outro ajuste em setembro, ou seja, corrobora nosso cenário de mais 2 altas de 0,5 ponto nas próximas reuniões do Copom, agosto e setembro. Mas até onde vai a Selic? A gente acredita que na reunião de outubro, o BC possa interromper o ciclo de alta dos juros, pois é quando ele vai começar a olhar para 2023 e 2024 com peso igual. Aos olhos do BC e do mercado, as previsões para o IPCA de 2024 estão mais próximos da meta. É por isso que a gente vê espaço para a Selic parar de subir em outubro. O assunto agora é a arrecadação de impostos, que bateu recorde no mês passado. Os dados de junho surpreenderam e ficaram acima da expectativa do mercado e da projeção dos nossos economistas. Os impostos e contribuições recolhidos somaram 181 bilhões de reais, um ganho real de 18% na comparação com junho do ano passado. O resultado forte é explicado pela atividade econômica aquecida e pela aceleração da inflação. Mas, para o segundo semestre, a gente espera um crescimento mais lento para a arrecadação, em linha com a atividade econômica em ritmo mais fraco. A projeção dos nossos economistas é que as contas públicas tenham um resultado primário positivo em 2022, de 0,2% até um pouco mais que isso. Bom, esse foi o primeiro bloco do episódio de hoje. Espera só um pouquinho que eu já volto com a análise do cenário internacional. O assunto agora é a Europa. O Banco Central Europeu, o BCE, anunciou um aumento de 0,5 ponto percentual nas suas principais taxas de juros, a primeira alta desde 2011. A taxa de depósitos, por exemplo, saiu do terreno negativo e agora está zerada, ou seja, não é mais preciso pagar para deixar o dinheiro parado no banco. A alta de 0,5 ponto foi maior do que a esperada, já que o próprio BCE tinha sinalizado que ia subir juros em metade disso, 0,25 ponto percentual. E por que o aumento foi maior? Segundo a autoridade monetária, o objetivo é conter a escalada da inflação, que já chega a 8,6% ao ano, a maior da história da zona do euro. A ideia é trazer esse indicador de volta para a meta, que é de 2% no médio prazo. Porém, a decisão não significa que o BCE está mirando uma taxa de juros mais alta. A ideia é chegar ao mesmo lugar apenas por outro caminho. Para a próxima reunião, em setembro, a expectativa é de um novo aumento. O BCE já avisou que o tamanho do ajuste vai depender dos dados publicados até lá. Jogando os holofotes sobre a atividade econômica, as prévias do Índice de Gerentes de Compras, os PMIs na sigla em inglês, trouxeram uma surpresa negativa tanto para os Estados Unidos quanto para a zona do euro. Os resultados mostraram contração no mês de julho. Considerado um bom termômetro de atividade econômica, o PMI é uma pesquisa que pergunta a gerentes de compras de empresas se os suprimentos estão mais caros, se a demanda cresceu ou caiu, se eles pretendem contratar pessoas, entre outras questões. Na zona do euro, o resultado geral caiu de 52 em junho para 49,4 em julho, o menor nível em 17 meses. A expectativa do mercado era que esse número ficasse em 51, e vale lembrar que esse é um índice que vai de 0 a 100. Quando ele está acima de 50, indica expansão da economia, e abaixo de 50 sinaliza que a atividade contraiu. Nos Estados Unidos, o tomo foi ainda maior. O mercado esperava desaceleração em manufaturas e crescimento estável em serviços. O resultado, porém, derrubou o índice composto de 52,3 em junho para 47,5 em julho, em razão da forte queda em serviços. As prévias do PMI nos Estados Unidos sinalizam a contração na atividade pela primeira vez em mais de 2 anos. Deixando de fora o período da Covid, esse é o nível mais baixo desde 2009. Os resultados isolados do PMI não mudam a nossa visão. A economia global não deve entrar em recessão, mas os dados acendem um alerta. Agora é preciso acompanhar de perto como a redução na atividade vai afetar o desemprego e quando a inflação vai, de fato, começar a ceder. Partindo agora para uma conversa sobre mercados globais, o fim da era dos juros negativos na Europa e os balanços corporativos nos Estados Unidos mexeram com os mercados na semana passada. Quem traz esse panorama é a Gabriela Santos, do JP Morgan Asset Management. Ela falou com a gente diretamente de Nova York, onde ela está baseada. Olá! Bom, semana passada tivemos uma boa semana nos mercados para complementar o que tem sido um bom julho, depois de uma primeira metade do ano bem complicada. Semana passada o foco foi realmente em 2 coisas. Primeiro, Europa. Muita coisa acontecendo na Europa. Semana passada tivemos o primeiro aumento de juros na Europa em 11 anos. O Banco Central Europeu aumentou os juros 50 pontos base para 0%, oficialmente terminando os juros negativos. Aquela experiência que a Europa teve terminou.
Também o Banco Central Europeu lançou um novo programa de compra de ativos soberanos, caso exista algum estresse na dívida soberana de algum dos países mais endividados, como Itália ou Espanha. Na verdade, a moeda não respondeu muito bem, realmente porque o foco ainda é nas preocupações de crescimento econômico na Europa. Vale lembrar que a Europa realmente é a região mais afetada pela guerra na Ucrânia, não só diretamente, mas indiretamente pelo aumento dos preços de gás natural, de petróleo, de eletricidade. E semana passada o foco lá foi realmente em uma das principais ferramentas por quais a Rússia manda o gás natural para a Europa, estava fechada por um período de 10 dias e tinha uma certa preocupação que a Rússia não ia abrir de novo e não ia aumentar a oferta de gás natural para a Europa. Felizmente isso aconteceu, então ainda existe uma certa oferta de gás para a Europa. Então a preocupação agora é o preço da eletricidade ainda muito alta, que está já causando uma desaceleração de atividade na Europa e pode eventualmente causar uma recessão. Segundo grande foco foi nos Estados Unidos, o começo dos resultados de lucro das companhias. É um processo, acontece todo trimestre, muita atenção é focada nisso, nos mercados, porque vale a pena lembrar que não compramos economia, compramos e investimos em companhias. Até agora, tivemos mais ou menos 20% das companhias reportando, o lucro ainda crescendo, quase 5% ano contra ano, mas o foco dos mercados é realmente o que as companhias estão sinalizando sobre o lucro no futuro, segunda metade do ano que vem, e aí o comentário é mais negativo. Claramente já estamos vendo uma desaceleração de demanda, estamos vendo um aumento de custos, e isso deve pressionar o crescimento de lucro das empresas daqui para frente. Mas é bom sinal, na visão dos investidores, ter as companhias sendo mais realistas nessas pressões e comunicando isso. Por isso o mercado conseguiu até olhar mais além desse tema. Bom, essa semana o grande evento vai ser a reunião do Banco Central americano na quarta-feira, onde a expectativa é de um outro aumento de juros de 75 pontos base. Isso não seria uma surpresa. Então, uma semana mais positiva, mas ainda muitos temas na pauta: recessão na Europa, aumento de juros, lucro das companhias acelerando, que pode garantir uma permanência da volatilidade por um pouquinho mais de tempo. E chegou a hora da nossa agenda. Vou compartilhar com você agora os dados que a nossa equipe vai acompanhar nessa semana, que vai ser bastante movimentada. Na terça-feira, dia 26 de julho, saiu o IPCA 15, o indicador é considerado uma prévia da inflação oficial. A queda do ICMS sobre energia e combustíveis deve contribuir para um número baixo e nossa expectativa é de uma alta de 0,25% para o indicador. Na quarta-feira, dia 27, teremos a tão aguardada decisão do Fed, o Banco Central americano, sobre a taxa de juros nos Estados Unidos. De acordo com falas recentes de seus membros, o Fed deve aumentar os juros em mais 0,75 ponto percentual e sinalizar novas altas de juros. O Fed já deixou claro que a intenção é trazer a inflação de volta para a meta de 2%. No dia seguinte, quinta-feira, 28, sai o PIB dos Estados Unidos do segundo trimestre. A gente espera que o indicador mostre a economia americana em ritmo mais fraco, em linha com dados já divulgados. A expectativa do mercado é de crescimento de 0,6% no segundo trimestre, comparado com o trimestre anterior. Já a sexta-feira, 29, começa com o IBGE divulgando a PNAD contínua do trimestre encerrado em junho. A nossa projeção é de desemprego em 9,3%, mais baixo do que os 9,8% vistos no trimestre terminado em maio. Lembrando que a taxa de desemprego tem surpreendido para baixo nas últimas 12 divulgações. Também no dia 29, o Banco Central brasileiro divulga o resultado fiscal consolidado do setor público de maio e o mercado espera um déficit de 27,7 bilhões.
É isso, chegamos ao fim do episódio. Obrigada a você que ficou comigo até aqui. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo e da Malena Oliveira. A edição de som segue comigo, Thaís Andréa. Se você tá ouvindo a gente no Spotify, não esquece de avaliar o nosso programa. E se você tá ouvindo no YouTube e gostou do conteúdo, deixa um like, um comentário e aproveita para seguir o canal do C6 Bank. Uma boa semana para você e até a próxima!